14. Se você fizer isto, você nunca irá se preocupar com a ingratidão. Recentemente encontrei um homem de negócios no Texas que estava bastante indignado. Fui avisado de que ele iria me contar uma história 15 minutos depois que eu o encontrasse. E ele fez isso mesmo. O incidente que o deixou zangado havia acontecido 11 meses antes, mas ele ainda estava muito aborrecido. Não conseguia falar sobre outra coisa. Ele tinha dado $10.000 de bônus de Natal aos seus 34 empregados. Aproximadamente $300 para cada um, e nenhum deles tinha agradecido. Eu estou arrependido, reclamou amargamente, de ter dado um centavo a eles. Um homem zangado, disse Confúcio, sempre está cheio de veneno. Este homem estava tão cheio de veneno que eu senti muita pena dele. Ele tinha aproximadamente 60 anos de idade. Atualmente, as companhias de seguro calculam que viveremos, em média, um pouco mais de 2/3 da diferença entre nossa idade atual e 80 anos. Assim, este homem, se tivesse sorte, provavelmente ainda teria aproximadamente 14 ou 15 anos de vida. Todavia, ele já tinha desperdiçado quase um dos poucos anos que lhe restavam com sua amargura e ressentimento sobre um evento que já devia ter sido enterrado e sepultado. Eu senti pena dele. Ao invés de ter se desgastado em ressentimento e autopiedade, deveria ter se perguntado por que ele não foi reconhecido pelo que fez. Talvez ele pagasse pouco aos seus funcionários e os sobrecarregasse de trabalho. Talvez eles tivessem considerado o bônus de Natal não como um extra, mas como algo merecido. Talvez ele fosse tão crítico e inacessível que ninguém ousasse ou se preocupasse de agradecê-lo. Talvez os funcionários achassem que ele deu o bônus porque, de qualquer forma, grande parte dos seus lucros seriam utilizados para pagar impostos. Por outro lado, talvez os funcionários fossem egoístas, grosseiros e mal agradecidos. Talvez isso, talvez aquilo. Eu não sei mais do que você sobre isso, mas sei que o Dr. Samuel Johnson disse: a gratidão é fruto de grande cultivo. Você não a encontra entre pessoas grosseiras. Este é o ponto que estou querendo enfatizar. Este homem cometeu o erro humano e crasso de esperar a gratidão. Ele apenas não conhecia a natureza humana. Se você salvasse a vida de um homem, esperaria que ele fosse grato a você? Você poderia, mas Samuel Lebowitz, que foi um advogado criminal famoso antes de se tornar juiz, salvou 78 homens da cadeira elétrica. Quantos destes homens você acha que pararam para agradecer a Samuel Lebowitz, ou ainda, que tiveram o trabalho de enviar-lhe um cartão de Natal? Quantos? Adivinhe. Isso mesmo, nenhum. Cristo ajudou 10 leprosos em uma tarde, mas quantos desses leprosos pararam para agradecê-lo? Apenas um. Confira em São Lucas. Quando Cristo olhou em volta para os seus discípulos e perguntou: onde estão os outros 9? Todos eles tinham fugido. Desapareceram sem agradecer. Permita-me fazer uma pergunta. Por que você e eu deveríamos, ou este homem de negócios do Texas, esperar mais agradecimentos para os nossos pequenos favores do que aqueles que Jesus Cristo recebeu? E quando o assunto é dinheiro? Bom, isso é ainda mais inútil. Charles Schwab me contou que uma vez ele salvou um caixa de banco que havia especulado na bolsa de valores com fundos que pertenciam ao banco. Schwab ofereceu dinheiro para que este homem não fosse preso. O caixa ficou grato? Ah, sim, por um pouco de tempo. Então, ele voltou-se contra Schwab e o ofendeu, e denunciou o próprio homem que o havia tirado da cadeia. Se você desse $1 milhão para um de seus parentes, você esperaria que ele demonstrasse gratidão? Andrew Carnegie fez isso. Porém, se Andrew Carnegie tivesse retornado do túmulo um pouco mais tarde, teria ficado chocado ao descobrir que este mesmo parente o estava amaldiçoando. Por quê? Porque o velho Andrew deixou $365 milhões para entidades de caridade públicas e havia me deserdado com um mísero $1 milhão. Foi assim que ele colocou. Isso não muda. A natureza humana sempre foi natureza humana, e provavelmente não mudará durante toda a sua existência. Portanto, por que não aceitá-la? Por que não ser realista sobre isso, como foi o velho Marco Aurélio, um dos homens mais sábios que já governou o Império Romano? Certo dia, ele escreveu em seu diário: eu vou encontrar pessoas hoje que falam demais,
pessoas que são egoístas, egotistas e ingratas. Mas não ficarei surpreso ou perturbado, pois não consigo imaginar um mundo sem tais pessoas. Isso faz sentido, não é mesmo? Se você e eu sairmos por aí resmungando sobre a ingratidão, quem é o culpado? É a natureza humana ou é a nossa ignorância sobre a natureza humana? Não vamos esperar a gratidão. Então, se às vezes recebemos alguma coisa, isso virá como uma surpresa prazerosa. Se não a recebermos, não ficaremos perturbados. Aqui está o primeiro ponto que estou tentando provar neste capítulo. É natural as pessoas esquecerem de agradecer. Assim, se formos por aí esperando a gratidão, só podemos esperar muita dor de cabeça. Eu conheço uma mulher em Nova York que está sempre reclamando porque se sente sozinha. Nenhum de seus parentes aguenta ficar perto dela, e não é de se estranhar. Se você for visitá-la, ela lhe contará por horas o que fez por suas sobrinhas quando eram crianças. Cuidou delas quando tiveram sarampo, cachumba e coqueluche, as hospedou durante anos, ajudou a financiar o curso de administração de uma delas, e a outra morou com ela até casar-se. As sobrinhas vão visitá-la? Ah, sim, de vez em quando, como por obrigação. Mas elas temem estas visitas, pois sabem que terão de se sentar e ouvir por horas as suas repreensões indiretas. Elas serão obrigadas a escutar uma ladainha sem fim de reclamações amargas e suspiros de autocomiseração. E quando esta mulher não conseguir mais coagir, intimidar ou ameaçar as suas sobrinhas para irem vê-la, terá um dos seus ataques. Ela desenvolve um ataque cardíaco. O ataque cardíaco é verdadeiro? Ah, sim. Os médicos dizem que ela tem um coração nervoso, sofre de palpitações. Porém, os médicos também dizem que não podem fazer nada por ela. O problema dela é emocional. O que essa mulher quer, na verdade, é amor e atenção, mas chama isso de gratidão. E nunca vai conseguir gratidão ou amor porque ela exige isso. Ela acha que é isso que merece. Há milhares de pessoas iguais a ela. Pessoas que estão doentes por causa da ingratidão, solidão e negligência. Elas desejam ser amadas, mas a única forma neste mundo de ser amado é parar de pedir por isso e começar a dar amor sem esperar nada em troca. Isso parece ser idealismo visionário, não prático e absoluto? Não, não é. É apenas bom senso. É uma boa maneira de você e eu acharmos a felicidade que tanto almejamos. Eu sei. Eu vi isso acontecer na minha própria família. Minha mãe e meu pai nos deram isso porque tinham alegria em ajudar os outros. Nós éramos pobres, sempre atolados em dívidas. No entanto, mesmo pobres como éramos, meu pai e minha mãe sempre conseguiram enviar dinheiro todos os anos para um orfanato. The Christian Home em Council Bluffs, Iowa. Eles nunca visitaram aquele lar. Provavelmente ninguém os agradeceu pelas suas doações, exceto por carta. Mas eles foram retribuídos ricamente, pois sentiam alegria em ajudar as pequenas crianças sem desejar ou esperar nenhuma gratidão em troca. Depois que saí de casa, eu sempre mandava um cheque no Natal para os meus pais e insistia para que tivessem algum tipo de luxo. Mas eles raramente faziam isso. Quando eu ia para casa, alguns dias antes do Natal, meu pai me contava sobre o carvão e alimentos que haviam comprado para alguma mulher viúva da cidade, que tinha uma porção de crianças e nenhum dinheiro para comprar comida e combustível. Que alegria essas doações traziam! A alegria de dar sem esperar nada em troca. Eu acredito que meu pai possivelmente teria se qualificado para a descrição de Aristóteles do homem ideal, o homem mais digno de ser feliz. O homem ideal, disse Aristóteles, alegra-se em ajudar os outros. Aqui está o segundo ponto que estou tentando provar neste capítulo. Se quisermos encontrar a felicidade, vamos parar de pensar sobre a gratidão ou ingratidão e dar pela alegria interior de dar. Os pais têm se desesperado com a ingratidão de seus filhos por 10.000 anos. Até mesmo o rei Lear, de Shakespeare, exclamou: mais afiado que o dente da serpente é ter uma filha ingrata. Mas por que os filhos deveriam ser gratos? A não ser que os treinemos para que o sejam. A ingratidão é natural, igual a ervas daninhas. A gratidão é igual a uma rosa. Tem que ser alimentada, regada, cultivada, amada, protegida. Se nossos filhos forem ingratos, quem será responsável por isso? Talvez nós sejamos. Se nunca os ensinarmos a expressar ingratidão aos outros,
Como podemos esperar que sejam gratos a nós? Eu conheci um homem em Chicago que tinha razão em reclamar da ingratidão de seus enteados. Ele trabalhava duro em uma fábrica de caixas, ganhando raramente mais de $40 por semana. Casou-se com uma viúva e ela o persuadiu a emprestar dinheiro para mandar seus 2 filhos, já crescidos, para a faculdade. Do seu salário de $40 por semana, ele tinha que pagar pela comida, aluguel, combustível, roupas e também pagar as contas. Ele fez isso por 4 anos, trabalhando igual a um peão, e nunca reclamou. Ele recebeu algum agradecimento? Não. A sua esposa aceitou como se fosse uma coisa corriqueira, e os filhos dela também. Eles nunca imaginaram dever alguma coisa ao seu padrasto, nem mesmo um obrigado. Quem era o culpado? Os meninos? Sim, mas a mãe era ainda mais culpada. Ela achou que era uma pena sobrecarregar suas vidas tão jovens com um senso de obrigação. Ela não quis que seus filhos começassem sob dívidas. Assim, ela nunca sonhou em lhes dizer: como seu padrasto é generoso, ajudando vocês durante toda a faculdade. Ao invés disso, ela tomou a seguinte atitude: isso é o mínimo que ele pode fazer. Ela achou que estava poupando seus filhos, mas, na verdade, estava enviando seus filhos para a vida com a ideia perigosa de que o mundo lhes devia o sustento. E era uma ideia perigosa, pois um dos seus filhos tentou emprestar dinheiro de um empregador e acabou na cadeia. Devemos lembrar que nossos filhos são o resultado da educação que nós lhes proporcionamos. Por exemplo, a irmã da minha mãe, Viola Alexander, de Minneapolis, é um ótimo exemplo de uma mulher que nunca teve motivo para reclamar sobre a ingratidão dos filhos. Quando eu ainda era menino, a tia Viola levou sua mãe para sua casa para amá-la e cuidar dela, e fez a mesma coisa pela mãe do seu marido. Eu ainda consigo fechar meus olhos e ver aquelas 2 senhoras sentadas diante da lareira na casa de fazenda da tia Viola. Elas eram um problema para a tia Viola? Suponho que frequentemente. Mas você nunca perceberia isso pela sua atitude. Ela amou aquelas velhas senhoras e assim satisfazia seus caprichos e as mimava e as fazia sentirem-se em casa. Além disso, tia Viola tinha 6 filhos, mas nunca passou pela sua cabeça que estava fazendo algo nobre ou que merecia uma auréola por acolher estas 2 velhas senhoras em sua casa. Para ela, foi uma coisa natural, a coisa certa, aquilo que ela queria fazer. Onde está tia Viola hoje? Bom, ela é viúva há mais de 20 e poucos anos, tem 5 filhos adultos, 5 lares distintos, todos desejando compartilhá-los com ela e tê-la morando em suas casas. Seus filhos a adoram. Eles nunca se cansam dela. Por causa da gratidão? Bobagem. É amor, puro amor. Esses filhos respiraram calor e bondade humana radiantes durante toda a sua infância. Não é de se esperar que, agora que a situação se reverteu, eles retribuam o amor recebido? Portanto, devemos nos lembrar que, se quisermos que nossos filhos sejam gratos, nós temos que ser gratos. Devemos nos lembrar que eles têm orelhas grandes e devemos tomar cuidado com aquilo que dizemos. Para ilustrar, da próxima vez que formos tentados a menosprezar a bondade de alguém na presença de nossos filhos, vamos parar. Que nunca digamos: olha estes panos de prato que a prima Sue nos mandou de Natal. Ela mesma os fez. Eles não custaram nenhum centavo para ela. Esse comentário pode parecer trivial para nós, mas nossos filhos estão ouvindo. Ao invés disso, é melhor que você diga: veja quanto tempo a prima Sue gastou fazendo estes panos de prato para o Natal. Ela não é legal? Vamos mandar-lhe um cartão de agradecimento agora. E nossos filhos podem absorver inconscientemente o hábito de elogiar e apreciar o que os outros fazem. Para evitar o ressentimento e a preocupação por causa da ingratidão, aqui está a regra número 3. A. Ao invés de nos preocuparmos com a ingratidão, vamos esperar por ela. Vamos nos lembrar que Jesus curou 10 leprosos em um dia e apenas um voltou para agradecer. Por que nós deveríamos esperar por mais gratidão do que Jesus teve? B. Lembremos-nos que a única maneira de encontrar a felicidade é não esperar a gratidão, mas devemos dar pela alegria de dar. C. Lembremos-nos que a gratidão é uma característica cultivada. Portanto, se quisermos que nossas crianças sejam gratas, devemos ensiná-las a ser gratas.